e amigas do Ter Saúde! Que bom ter você aqui mais uma vez para a gente aprender sobre saúde, para você cuidar bem desse seu patrimônio maravilhoso que se chama corpo, saúde, vida, né? Esse é o seu maior patrimônio. Sem saúde a gente não tem nada. Então, ter saúde é para isso, para você aprender, conhecer, saber trocar ideia com a pessoa que te trata, seu médico, os profissionais de saúde e, sobretudo, para você mesmo dar os melhores cuidados para essa máquina divina e maravilhosa que Deus te deu para você viver essa existência. Então, se você gosta do canal, indica o canal, se inscreva, clica no sininho, porque sempre você vai saber as novidades que estão chegando, né? E curte, porque aí o canal vai crescendo e a gente vai conseguindo fazer bastante coisa boa por aqui para você. E hoje nós vamos falar sobre os exames de tireoide. É muito comum as pessoas fazerem uma grande confusão, né? Às vezes, por exemplo, eu estou tratando a tireoide de uma pessoa que tem um TSH alto, e aí o TSH baixo, a pessoa fala assim, ai, piorei da tireoide, doutora. Não, você melhorou, porque o TSH é um hormônio inverso, né? Quanto maior o estímulo, pior a tireoide. Ai, que confusão. Peraí, vamos começar do começo? Por uma questão de princípios? Vamos. A tireoide é tão complexa do ponto de vista da avaliação que eu separei em duas aulas os exames para a gente fazer, tá? Então, nessa aula nós vamos falar do TSH, do T4 total e livre, do T3 total e livre, do T3 reverso. E aí, numa segunda aula, nós vamos falar de outros exames. Então, fica de olho que vai ter uma sequência, tá? Bom, a glândula tireoide, para começo de conversa, ela é um elemento primordial do nosso sistema endocrinológico. E é ela que faz os hormônios tão importantes que se chamam T4, que é a tetraiodotironina, ou tiroxina, e o T3, que é a triiodotironina. Por que T4 e T3? Porque o T4 tem 4 moléculas de iodo, por isso que é tetraiodotironina, e o T3 tem 3 moléculas de iodo, tá vendo? São simples, tem uns nomões que parecem mais complicados, mas até que não são. A tireoide, ela é muito importante para várias coisas. Ela é muito associada à questão de estar magro, estar gordo, mas não é só isso. Ela é muito importante para o humor. Pessoa com tireoide que funciona pouco, ela pode ficar meio desanimada, tristinha, parece que ela está depressiva. E uma pessoa que tem uma tireoide que funciona muito, ela fica agitadona, parece que ela está numa crise de ansiedade. E às vezes não é nada disso, não são coisas psíquicas, são coisas puramente endocrinológicas relacionadas à tireoide. Claro, a tireoide regula o peso? Regula, porque ela metaboliza gordura. Então, uma pessoa que tem uma tireoide que funciona bem, ela tende a ficar no seu peso ideal. Uma pessoa que tem a tireoide que funciona pouco, tende a engordar. E uma pessoa que tem a tireoide que funciona muito, tende a emagrecer. Come e segue emagrecendo. O metabolismo adequado, regido pela tireoide, é muito importante para a pele. Pele, cabelo, unha. Então, por exemplo, se o cabelo começa a cair e ficar mais fraquinho, pensa na tireoide, porque a tireoide deixa o cabelo bonito. Uma boa tireoide, boa pele, bom cabelo. Crescimento das unhas, unha fraca, tem muita gente aqui que passa esmalte, toma suplemento, nada contra, eventualmente precisa. Nós vamos falar disso em outras aulas. Mas, se a tireoide não funcionar bem, nada disso adianta. E o nível de energia. A pessoa que tem uma tireoide bacana, ela tem uma energia boa. Tireoide lenta, a pessoa cansada, não tem ânimo para nada. Então a tireoide realmente é uma coisa muito importante. Bom, existe um eixo que faz a tireoide funcionar. Como que é esse eixo? Dentro do nosso cérebro tem uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele faz o TRH, Thyroid Releasing Hormone, que ela vai ativar a hipófise. A hipófise fica aqui bem entre os olhos e ela é que faz o TSH, Tireoide Estimulante Hormônio, é uma sigla em inglês, tá? Essa tireoide estimulante hormônio que é feito na hipófise pituitária, ela faz o TSH, tireoide estimulante hormônio, e vai estimular a tireoide. Fala assim, tireoide, vamos lá fazer T3 e T4. E a tireoide faz o T3 e T4, T4 e T3. Se esses níveis estão normais, o sangue vai com a quantidade normal de T4 e T3 para a hipófise mantém aquele estímulo moderado. Se o hormônio da tireoide baixa, a produção de T4 e T3 baixa,
A hipófise percebe e ela aumenta o TSH. Ahá, nós vamos ver então por isso que é. E esse joguinho de estímulo, leitura do sangue, estímulo ou tira o pé do estímulo, é que faz a tireoide funcionar, porque em contrapartida, se a hipófise vê que tem muito hormônio, o que ela faz? Ela não estimula, então baixa o TSH, ok? Nós vamos ver cada um desses hormônios separadamente. Então esse eixo, ele é muito importante que ele funcione bem. Hipotálamo, hipófise, tireoide, ok? Hipotálamo faz o TRH, que é o tireoide releasing. Releasing é uma palavra em inglês que significa liberar, liberação. Então, é o hormônio que libera o TSH. TSH, tireoide estimulante hormônio, estimula diretamente a tireoide. E a tireoide faz o T4 e T3, ok? É assim que a coisa funciona. O T4, ele é um hormônio produzido pela tireoide, mas ele não é o hormônio mais efetivo da tireoide. O hormônio mais efetivo da tireoide é o T3. Então, o que acontece? A tireoide joga o T4 no corpo, ele vai andando, porque a meia-vida dele é longa, ele dura bastante. E nos órgãos, como fígado, rins, em diversas células, ele se transforma em T3. Interessante isso, vai acompanhando. E o T4 é uma coisa muito importante. Por que ele dura no sangue? Porque boa parte dele é carregado por uma proteína. Quando o T4 está grudado nessa proteína, ele não pode ser utilizado pelo corpo, então ele está inativo. Quando a gente dosa o T4 total, a gente está dosando tudo isso, o inativo, e o que funciona mesmo é o livre. Vou dar um exemplo. Se você comprou um livro pela internet, o livro já é seu, mas se ele está no caminhão, na estrada, chegando até você, ele não está nas suas mãos ainda, então ele não serve para nada, não é verdade? Você não consegue ler ele porque ele está dentro do caminhão. É a mesma coisa, o T4 sendo carregado por uma proteína não serve para nada, até que ele seja liberado para a célula. E esse é o T4 livre. O T4 livre é menos do que 1% do T4 do corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não basta você dosar o T4 total. Você tem que dosar o T4 livre, porque é ele que funciona. Você pode ter um T4 total maravilhoso, mas ele está tudo preso ali. Se o livre estiver pequeno, estiver baixo, você tem um hipotireoidismo, porque as suas células não estão recebendo o T4, que é um hormônio que é responsável pelo metabolismo. Outro hormônio responsável pelo metabolismo é o T3. Esse é mais eficiente ainda que o T4, para emagrecer, para fazer uma série de coisas no corpo. Ele é produzido pela tireoide, mas também ele é produzido pela conversão do T4 em T3, através de uma reação química chamada desiodação. O que é desiodação? É tirar um iodo. Você tinha um T4, 4 iodos, você tirou um, ficou com um T iodo. Essa conversão ela é feita enzimaticamente, então você vê em vários passos pode ter problema, né? O que acontece? Olha como a natureza é sábia. O T3, embora ele seja o mais efetivo, ele dura pouco. Então o T4 ele vai se transformando em T3 ao longo do dia, para que aquele organismo tenha sempre T3 operante. Essa é a melhor dos mundos, né? Uma boa produção de T4, uma boa produção de T3, uma boa liberação de T4 livre e uma boa transformação de T4 em T3, ok? Bom, quais são as principais funções, além de emagrecer, de pele e cabelo, tudo bonito? Eles estimulam a função do coração. Se você tem muito hormônio da tireoide, você pode ter um coração disparado. Se você tem pouco hormônio da tireoide, você pode ter um coração bradicárdico, que bate pouco, que não funciona, né, tá meio devagar. Ele aumenta o metabolismo das células, então não é só a gordura da barriguinha que ele metaboliza. Ele também metaboliza, por exemplo, o colesterol. Então é muito comum pessoas terem colesterol alto porque tem tireoide que funciona mal. Fica de olho, não é só medir colesterol não, tem que medir tireoide, conversa com o seu médico. E o T4 e T3 eleva a função do cérebro. Criança que não aprende na escola, gente que tem dificuldade de aprendizado ou de memória, em vez de achar que é um TDAH, que é uma dislexia, checa a tireoide.
que às vezes é uma coisa muito mais simples, corrige a tireoide, regula tudo. E uma coisa muito importante é que os hormônios da tireoide, T4 e T3, regulam a fertilidade, principalmente a fertilidade feminina. Muito importante, as meninas que estão querendo engravidar, que chequem se a tireoide está funcionando bem, ok? Também manter controle muscular, mulheres com tireoide que funcionam de maneira mais lenta ou insatisfatoriamente têm uma tendência a ter dificuldade de ganhar músculo. Funções digestivas também, até na digestão a tireoide interfere, e na massa óssea. Tireoide que funciona bem, osso forte. Tireoide que funciona mal, osso tende a ser mais fraco. Então eu coloquei aqui os valores de referência. O valor de referência do T4 total no sangue pela manhã é de 4,5 a 12,6 microgramas por decilitro. Você vê que é muito mais do que o T4 livre, porque o T4 livre é de 0,9 a 1,8. Você vê que o intervalinho é pequeno e é muito menos. Então, às vezes você faz lá um T4 total, ele tá ótimo, mas você vai fazer o T4 livre, ele tá baixinho. É bom isso? Não, porque o que funciona? O livre. Você só faz o T4 total para saber se a sua tireoide tem condições de fazer hormônio. Quer dizer, ela está fazendo bem, só que às vezes ela não está liberando. Aí nós vamos ter que entender por que esse corpo não está liberando o T4 livre, ok? Lembrando que esses valores de referência são para adultos. Crianças, gestantes, pessoas com outras doenças podem ter outros níveis de referência. Então, melhor conversar com o médico e ver no laboratório, sempre manda. Que eu não vou falar tudo aqui, senão fica um monte de número, aí fica cansativo para você. Bom, o T3, então, ele é encontrado em menor quantidade ainda. Primeiro, porque ele é feito em menor quantidade. Segundo, porque ele vem, na verdade, da desiodação do T4, ou seja, tira o iodo do T4 e vira T3. E terceiro, que ele precisa estar livre, ele precisa estar desgrudado da proteína que carrega. Agora, é ele o cara, é ele que ajuda você a ficar magrinha, ficar bem, ter o cérebro bacana. O T3 livre, para você ter uma ideia, em média ele é 0,3% do T3 total. Então, é importante dosar T3? Sim, principalmente o T3 livre. Então, tem sempre que ter a palavrinha livre lá no pedido de exame. A referência, o T3 total, é de 80 a 180 nanogramas por decilitro, mas do T3 livre é de 2,5 a 4. Podendo variar também, claro, de laboratório para laboratório, dependendo da diluição, da concentração que eles usam, da unidade de medida, isso varia muito, mas vai ter sempre lá o valor de referência no exame, ok? Bom, como entender o resultado? Se você tiver um T3 e um T4 livres alto, você tem um hipertireoidismo. Sua tireoide está funcionando demais, desembestou a fazer hormônio e a gente precisa entender o que está acontecendo. Geralmente é uma doença autoimune chamada Basedol-Graves. Se o T3 livre, T4 livre estiverem baixos, então você tem um hipotireoidismo. E aí também precisa entender se é Hashimoto, se é secundária a outra coisa, ok? Então, sempre T4 livre, T3 livre. E é necessário, às vezes, alguma outra exame complementar que nós vamos ver na próxima aula, que não vai dar tempo de falar tudo nessa aqui, senão a aula fica muito comprida. E tem um tal de T3 reverso. As pessoas falam um pouco do T3 reverso. Ele é uma forma totalmente inativa do T4 e T3, na verdade, inativa do T3, né, porque ele é um tipo de T3. Então, o T4, o que ele vai fazer? Ele não tira o iodo para virar T3, às vezes ele faz isso de uma maneira errônea, errada, e aí ele vira um T3 reverso que não presta para nada. Ou o T4, que serviu de base para virar T3, é um T4 químico, que não é um T4 idêntico, igual ao que você fabrica. Então, se você parte de uma molécula que não é igual para fazer um negócio que é T3 que funcionaria, pode fazer isso virar um T3 reverso. Então, ele pode estar aumentado em várias situações. O que faz aumentar o T3? Então, T3 reverso, perdão, que é inativo, que atrapalha, às vezes até engorda. O uso, então, de suplementação
de hormônios químicos que não são idênticos ao seu, né, que não são isomoleculares, vamos dizer assim. Estresse crônico, tem gente que fala engorda por estresse, é verdade, essa é a via metabólica de por que a pessoa engorda por estresse. O estresse faz o T3 virar T3 reverso, e o T3 reverso é um empecilho para o emagrecimento, porque ele está ali ocupando um lugar que o T3 bom poderia ocupar. Infecções por vírus, HIV, insuficiência renal, uma série de outras doenças e intoxicação pelo que a gente chama de xenobiótico. Xenobiótico é plástico, é conservante, acidulante, tudo isso também acaba atrapalhando e pode fazer com que o seu T3 vire um T3 reverso. Bom, o valor de referência para adultos acima de 12 anos é de 72 a 214 nanogramas ou de 1,10 a 3,8 nanomols por litro, tá? E o nanogramas é por decilitro, tá aqui, vou deixar escrito aqui para você. E o TSH, muita gente mede só o TSH. O TSH dá uma boa ideia do que está acontecendo na tireoide? Dá, mas se você dosar o T4 livre, o T3 livre, o T3 reverso, o quadro fica bem mais esclarecido, não é verdade? O TSH, como eu já falei, a sigla TSH é uma sigla em inglês que é tireoide estimulante hormônio. Ele é o hormônio que estimula a tireoide, então ele é inverso. Quanto melhor a sua tireoide está funcionando, menor é o TSH. Eu costumo falar assim aos meus pacientes, por exemplo, se você tem um filho e você fala assim pra mim, eu tô sempre tendo que estimular o Pedrinho, sei lá, um nome hipotético, né? E eu tô sempre tendo que chamar atenção, estimular. Eu já sei que o Pedrinho é lento, porque o estímulo é alto. O Pedrinho tá funcionando mal. Agora, aquele que fala assim, nossa, eu tenho um filho, Pedrinho, ele faz tudo sozinho, eu não preciso fazer nada, falar nada, a tarefa já tá pronta, ele vai pra escola, você vai sozinho. Esse é um menino que precisa de pouco estímulo, porque ele está funcionando muito bem. Esse é o jogo da tireoide. Então, o TSH é uma medida inversa. Tireoide funcionando bem, TSH, não precisa estimular muito a tireoide, está indo bem. TSH alto é porque a tireoide não está funcionando bem, aí ele percebe e aumenta o estímulo. Não é lindo? Nosso corpo é maravilhoso, né? Então, ele faz uma leitura. A hipófise faz uma leitura do sangue, quanto de hormônio da tireoide tem ali, para ver se ela vai estimular a tireoide ou não. Então, o TSH realmente é um hormônio bom para checar a tireoide, tá? Você consegue ver se a pessoa tem hipotireoidismo, se tem hipertireoidismo. TSH se altera no câncer de tireoide? Não necessariamente. Os nódulos de tireoide alteram o TSH? Não necessariamente. Aí é que entram os outros hormônios que a gente tem que pedir, ok? Mas geralmente a gente pede, quando a pessoa tem cisto, tem câncer, tem nódulo, a gente pede também para ver o quanto que aquele nódulo, aquela lesão está impactando a função da tireoide. Mas a verdade é o seguinte, as pessoas podem ter nódulos enormes, problemas imensos na tireoide e manter a função. Por algum motivo, a função está preservada. A pessoa tem um nódulo imenso, mas a função está preservada. E o contrário também é válido. A pessoa pode ter um problemaço de função, não funciona direito essa tireoide, você vai fazer ultrassom, não tem absolutamente nada na tireoide. Ela só tem realmente uma disfunção e não uma lesão. E aí a gente usa muito o TSH para acompanhar a eficácia do tratamento. Então vamos supor que eu peguei um TSH de 7, 8, isso é um estímulo imenso, significa que a tireoide está funcionando muito mal. Eu já peguei paciente com TSH de 25, 50, até de 100. E aí a gente vai tratando, o corpo vai percebendo a melhora do hormônio, ele vai baixando o TSH. Então a gente usa bastante o TSH como medida de avaliação se o tratamento está dando certo ou se precisa melhorar o hormônio, se precisa repor mais, o que essa tireoide está precisando. Então, gente, essa aula, eu queria que você saísse dessa aula sabendo basicamente desses 3 hormônios, que são muito importantes. O TSH, o T4 livre. Pode pedir o T4 total e livre? Pode, mas se eu tiver que pedir só um, qual que eu peço, doutora Marta? O T4 livre.
Aí você vai pedir o T3. Pode pedir o T3 total e livre? Pode, mas qual é o ideal? É o livre. Por quê? O livre é o que funciona. E o T3 reverso? Eu preciso pedir sempre? Não. Se você tem um TSH, um T4, um T3 livre, que já te esclarece o que está acontecendo, não precisa fazer o T3 reverso, tá? O corpo sempre vai ter um pouco de T3 reverso. E em algumas situações, até o estresse aumenta o T3 reverso. Então, eventualmente, ele não é um grande esclarecedor, né? Tem gente que fala, T3 reverso, isso, é aquilo, outro. Mas na prática clínica, realmente, ele não é aquele que define um diagnóstico. Então, para que você vai ficar fazendo? Às vezes a pessoa tem que pagar o exame, né? Vai ficar gastando dinheiro com uma coisa que não vai agregar nada. Então, vamos ser objetivos e pedir exatamente aquilo que vai te trazer a informação que você precisa. E basicamente são 3. TSH, tireoide estimulante hormônio, T4 livre, T3 livre. Com esses 3, já dá para dar uma boa ideia de como está a sua tireoide. Você gostou dessa aula? Você também fazia confusão de TSH? Você achava que quando o TSH aumentava, sua tireoide estava melhor, quando baixava ela estava ruim? Então agora você não vai fazer mais essa confusão. Não perca a próxima aula, porque a próxima aula nós vamos falar dos anticorpos contra a tireoide e contra os hormônios da tireoide e como é que se faz a biópsia de tireoide e tudo mais. Vai ser uma aula bem interessante, é a próxima aula. Então fica ligado que o próximo Ter Saúde nós vamos continuar essa aula. Gostou? Então tá fazendo o que você não inscreveu no canal ainda? Se inscreva no canal. Conta para sua vizinha, conta na sua família que o Ter Saúde é muito legal. Traz a turma aqui para estudar com a gente. Aperta o sininho que você vai receber as notificações. E se você gostou, deixa um joinha. Ah, tem outra coisa. Você pode sugerir temas, viu? Eu adoro quando vocês sugerem temas, porque o Ter Saúde é feito para vocês. Então, se vocês sugerem temas, é muito bacana, porque eu sei que você está querendo ouvir sobre isso. Beijo e até o próximo Ter Saúde.